Linchamento virtual, racismo e esquizofrenia. O que essas coisas têm a ver uma com a outra? Hoje eu vou comentar um pouco sobre esquizofrenia, sim, explicar um pouco o que é essa doença, mas também vamos falar de linchamento virtual e de racismo, aproveitando aí o gancho de um fato que aconteceu numa cidade do interior de São Paulo, na qual um sujeito ele foi filmado maltratando um entregador, xingando, falando de forma preconceituosa e etc, dando indícios ali de racismo, e depois foi dito que esse rapaz era esquizofrênico, e aí surgiu a dúvida: o que é esquizofrenia? É essa doença que faz a pessoa agir dessa maneira? Então quem tem esquizofrenia vai agir assim? Ou então será que esse rapaz sabia o que estava fazendo? Será que ele não sabia? Enfim, como que essas coisas se unem? E obviamente, né, falar um pouco do linchamento virtual, porque basta uma cena ser gravada e divulgada, que aí todo mundo sabe como é o caráter do sujeito, o que aconteceu, o que devia acontecer com ele, etc e tal. Ninguém para pra pensar, né? Ninguém quer saber exatamente quem é aquele sujeito, qual é o seu contexto, o que estava na cabeça dele, por que ele falou o que falou. Não é para justificar, é para entender. É pra conversar, mas ninguém quer conversar. Hoje em dia você quer lacrar logo na rede social, você quer dar aquela sua opinião, né? Mostrando que você é superior. Lembra? A gente falou aqui já do moral grandstanding, né? Do exibido moral, e todo mundo quer lacrar, e isso leva às vezes a um verdadeiro linchamento virtual que é muito perigoso. Porque depois as coisas muitas vezes são reveladas e nem sempre a situação era daquele jeito. Enfim, a gente sabe o que acontece nas redes sociais. Mas, para começar, é importante a gente entender o que é esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental, talvez o transtorno mental mais emblemático, né? Um dos grandes aí, temas de estudo da psiquiatria. Ela inicialmente era chamada de demência precoce. Olha só, isso aqui já dá uma dica para a nossa conversa de hoje. Ela era chamada de demência precoce. Por quê? Porque, sobretudo na época que não tinha tratamento, os pacientes que desenvolviam esse quadro, eles iam perdendo ali um pouco o contato, iam ficando meio estranhos, meio alheios ao ambiente, o afeto ia ficando meio esvaziado, meio apagado, já ficavam meio concreto, sabe? Perdia até um pouco da capacidade de raciocínio abstrato, e isso parecia um quadro de demência, né? Como a demência de Alzheimer, enfim, quando as capacidades mentais vão se perdendo com o passar do tempo. Mas, nesses casos, eram em jovens, por isso foi chamada de demência precoce. Pois se percebeu que não era um quadro de demência, que na verdade era um transtorno mental que acometia e acomete, né, sobretudo a pessoa no final da juventude, ali o adulto jovem, por volta de uns 18 até uns 30 anos. Pode acontecer um pouco antes, pode acontecer depois, mas na maioria das vezes acontece ali no adulto jovem, e é um transtorno mental que tem alguns sintomas principais. Normalmente a pessoa perde um pouco o contato com a realidade, no sentido de que ela tem ideias que não se conectam com a realidade, que a gente chama de ideias delirantes. Ela acredita em coisas meio estranhas, coisas que não consegue justificar, uma certeza absoluta, não passível nem de argumentação, e muitas vezes meio bizarras, assim, que implantaram um chip na cabeça, ou que tem alien invadindo a casa, estão filmando, enfim, são os delírios. A pessoa pode ter alucinações, então ela percebe coisas que não estão lá para ser percebidas, ouve uma voz que não está sendo dita, um som que não está acontecendo, ela sente coisas que não estão acontecendo mesmo, ela tem esse fenômeno chamado alucinação, que é a percepção sem o estímulo. Então ela vê uma coisa que não está lá para ser vista, ela ouve um som que não existe, ouve uma voz que ninguém está falando. Isso também pode acontecer. E tem os sintomas que a gente chama de sintomas negativos. Negativos porque refletem perdas. A pessoa perde a capacidade de raciocínio abstrato, né? Parece que está perdendo um pouco a inteligência, perde os afetos, não fica feliz, não fica triste, fica meio apagado, que a gente chama de embotamento, né? Parece que o afeto fica achatadinho, assim, não vai para cima nem para baixo. E tudo isso, claro, vai se refletir no comportamento da pessoa, delirando, com alucinações, com sintomas negativos que a gente chama. É óbvio que o comportamento da pessoa fica diferente.
Felizmente, os tratamentos evoluíram muito e hoje a esquizofrenia pode ser bem controlada. Existem casos de uma recuperação praticamente total, muitos casos melhoram a ponto de a pessoa ter uma inserção social adequada, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue conviver socialmente, ainda que a recuperação plena, total, assim, a pessoa ficar curada, sem sintoma nenhum, sem tomar remédio, é muito raro. Normalmente fica ali alguma dificuldade, alguma mudança, a pessoa parece que já não é mais a mesma, mas é muito importante a gente dizer que a maioria dos pacientes, a maioria esmagadora, não é nem um pouco agressiva, não comete crime, não é violenta, não é mau caráter, é uma característica da pessoa. Ela podia ser míope, ela podia ter diabetes, ela tem esquizofrenia. E aí ela pode trabalhar, ela pode se relacionar, ela pode ter uma vida normal e a gente não precisa ter medo, né? Que às vezes a pessoa fala, mas eu descobri que tem um esquizofrênico no meu prédio, será que eu posso entrar no elevador e tal? Não tem essa questão. A maioria das pessoas, sobretudo se tratando direitinho, pode ter um excelente convívio social, ainda que vá apresentar uma dificuldade ou outra. E aí que entra a história do motoboy, que deu origem a tantas buscas sobre esquizofrenia e tanta confusão. Então quer dizer que o esquizofrênico fica malvado? Quer dizer que ele pode fazer esse tipo de coisa? Não, não é isso. Para quem não conhece a história, para quem não viu o vídeo, se você não viu, teve um motoboy que foi entregar alguma coisa num condomínio no interior de São Paulo e a gente não sabe o que aconteceu, a gente só viu o vídeo de um sujeito xingando ele, falando, isso aqui você nunca vai ter, você tem inveja de tudo isso aqui, você não ganha nada, quanto é que você ganha, você é pobre, enfim, tratando ali com preconceito. E aí se disse que esse rapaz era esquizofrênico. Eu não sei, não conheço, não sei se ele é esquizofrênico, se não é, não posso me manifestar sobre ele especificamente, mas embora a esquizofrenia não torne ninguém racista ou preconceituoso por si só, essa doença, ela tem alguns déficits que podem participar de situações como essa. Porque dentre as perdas cognitivas, as perdas racionais, as perdas do intelecto da pessoa, uma área prejudicada na esquizofrenia, isso está bem documentado, é a da cognição social. Ou seja, a forma como a gente pensa sobre a gente mesmo e sobre o outro nos nossos relacionamentos sociais. E existem alguns aspectos da cognição social que estão particularmente afetados, ou que podem ser particularmente afetados na esquizofrenia. A pessoa pode ter mais dificuldade de reconhecer as emoções no outro. Então, porque a gente está o tempo todo, na conversa, no diálogo, na interação, a gente está recebendo informações de como o outro está se sentindo, se ele está feliz, se ele está triste, etc. As pessoas com esquizofrenia podem ter mais dificuldade de reconhecer a expressão das emoções no outro, sobretudo de emoções negativas. Isso é uma coisa que começa muitas vezes cedo no curso da doença e se mantém no quadro, mesmo com tratamento. Então isso pode participar de uma situação como essa, de o sujeito não perceber que o outro está ficando triste, está ficando com raiva, não perceber as emoções negativas do outro. Não estou dizendo que desculpa, não estou dizendo que então está tudo bem, que é inocente. Eu estou dizendo que é um aspecto da situação que não foi levado em conta. Tem um segundo elemento da cognição social que também pode estar prejudicado nas pessoas com esquizofrenia, que é o que a gente chama de teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a nossa capacidade de nos colocarmos mentalmente no lugar do outro e tentar imaginar o que o outro está pensando. Ele está querendo dizer isso, ele está querendo me enganar, ou ele está querendo me ajudar, ou ele deve estar com dúvida, ou ele deve estar perdido. É fundamental para um relacionamento, é fundamental nas interações sociais você conseguir imaginar, será que ele está tirando sarro da minha cara ou será que ele não sabe mesmo? Será que ele está pedindo ajuda ou será que ele está me xingando? A gente se colocar dentro da cabeça do outro para entender o que o outro está querendo dizer ou imaginar o que o outro está querendo dizer ou o que ele está querendo transmitir é fundamental para uma interação adequada. As pessoas com esquizofrenia podem ter dificuldades na teoria da mente. E existe um outro aspecto na cognição social que é importante para balizar aí as nossas interações, que é o estilo de atribuição. Quando alguma coisa acontece, a gente atribui a um fator, seja pessoal, seja circunstancial. Se você é promovido, você tende a atribuir a sua competência. Se você não é promovido, você tende a atribuir a crise e assim por diante.
As pessoas com esquizofrenia, sobretudo a esquizofrenia paranoide, que é um subtipo da esquizofrenia mais comum, elas tendem a atribuir as coisas negativas dos outros, as interações negativas, à pessoa e não à circunstância. Os problemas, os percalços, os tropeços, as coisas ruins que acontecem, elas têm esse viés de personalização. Elas têm maior propensão a atribuir tudo de ruim que aconteceu a uma pessoa ou às pessoas envolvidas do que às circunstâncias, né? Tem essa tendência a colocar mais no sujeito, que obviamente é destruidor para qualquer possibilidade de interação. Imagina se o sujeito chega para te prestar um serviço e dá errado, porque furou o pneu, porque estava trânsito, porque qualquer problema que seja, você pode entender assim, ou você pode falar, não, é você que está de má vontade comigo, é você que não quer. Então tudo isso deve ser levado em conta quando a gente avalia um caso como que foi desse rapaz. Eu não estou dizendo que ele sabia ou que ele não sabia o que ele estava fazendo, eu não avaliei. Eu não estou dizendo que a esquizofrenia, no caso dele, deveria desculpar a sua fala ou não, ele deveria ser responsabilizado pelo que ele fez. Mas simplesmente dizer, não, ele não estava em surto, ele não estava fora da casinha, ele não estava louco, por isso ele é totalmente responsável, é minimizar o que é um quadro de esquizofrenia. Então, dizer tudo isso não significa que as pessoas com esquizofrenia são racistas, são preconceituosas, ou são más, ou de qualquer forma são menos do que os outros, né? Significa que essas características podem estar presentes, e se a gente avaliar qualquer situação e partir para o linchamento virtual, porque isso, porque aquilo, etc., sem conhecer a pessoa, sem conhecer essas circunstâncias, a gente pode estar cometendo uma injustiça. Eu não estou de lado nenhum. Eu não estou defendendo aqui, eu não estou defendendo ali. Eu só estou trazendo informações que foram negligenciadas na avaliação dessa situação. O objetivo desse canal aqui não é lacrar. Eu não estou aqui para fazer lacração, eu não estou aqui para cravar isso ou cravar aquilo, ou para fazer um moral grandstanding, eu sei mais que você, eu sou melhor que você, eu sou melhor que os outros. Não. O objetivo desse canal é trazer a complexidade da situação para a gente poder pensar nela. O rapaz lá vai ser processado, vai ser chamado a responder, ok, que seja processado, que seja chamado a responder, que responda, e aí que se avalie a sua real capacidade de entender o que estava fazendo, de se controlar, enfim, a gente tem vídeos aqui sobre psiquiatria forense, a gente explica um pouco como os transtornos mentais podem desempenhar um papel nas questões legais, mas o que a gente tem que ter cuidado, é um alerta que eu faço, é na hora da lacração, é na hora de sair falando isso é assim, isso é assado, porque às vezes a gente pode estar sendo muito injusto e muitas vezes é uma injustiça que não tem depois como voltar atrás. Então, esquizofrenia é um transtorno mental, não torna ninguém violento, não desculpa necessariamente qualquer comportamento, mas pode influenciar nas interações pessoais e a gente precisa levar isso em conta. Não só nesse caso, mas também nas nossas interações com pacientes psiquiátricos de qualquer forma. A pessoa com depressão, ela tem uma tendência a agir de uma determinada maneira, a pessoa com pânico tem uma outra maneira, uma outra tendência de agir, a pessoa com autismo tem uma outra maneira de se comportar, a pessoa sem transtorno nenhum, mas com uma personalidade assim, uma personalidade assado, eu que sou míope, eu que sou introvertido, enfim, cada um tem um jeito e a gente tem que levar em conta essas características para a gente poder ter boas relações, boas interações e, no final das contas, construir um mundo melhor, né? Que é para isso que a gente está aqui. Não se esquece, então, de compartilhar esse vídeo. Quem sabe a gente consegue atingir algumas pessoas, trazer um pouco essa complexidade, né? Para a cabeça das pessoas, porque não tem resposta fácil. A resposta está muito fácil, eu sempre costumo dizer, desconfia. Não esquece de deixar aí o seu comentário. Diz aí o que você achou. Se você for um hater, se segura, não precisa destilar o seu ódio aqui. Você pode discordar com educação, não tem problema nenhum discordar. A gente gosta da discordância e do debate aqui. Se for um hater, se segura. Se quiser debater, se quiser conversar, se quiser construir um diálogo, não esquece de deixar aqui o seu comentário, de deixar aí a sua opinião e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam entrar na nossa conversa.